Adolfo, abriu o microfone. Fala, Adolfo. Opa, tranquilo? Tranquilo, querido. Fala. Fala de você um pouquinho. Fala de você, o que você já Não, então, fez. eu sou formado em cinema, já fiz algumas coisas como diretor, então minha área de interesse é direção. Só que eu acho que a fotografia é essencial, então eu já fiz alguns cursos, conheço alguma coisa, e a minha intenção é meio que reciclar, ver se tem coisa nova chegando, opinião sobre câmeras, porque eu estou a fim de comprar uma câmera nova. Ah, importante. E conhecer pessoas também que estão a fim de fazer produção independente, essas coisas, assim. Bacana. Então, deixa eu te falar com isso, porque o teu perfil é muito bacana. E, inclusive, não é novidade para a gente da direção querer saber sobre cinematografia. Porque a gente tem que pensar uma coisa. Não existe cinema sem cinematografia. Foi a cinematografia que inventou o cinema. O que é o cinema? O cinema já é uma atividade de linguagem, de você traduzir uma coisa que está escrita, um pensamento, ou própria captação documental, no meio audiovisual, não é isso? Agora, você só faz isso, eu estou dizendo, você só faz isso quando você começa a fazer, você só faz isso através da fotografia, de uma câmera, de inteligência artificial, o que seja, mas a direção é uma coisa de linguagem e está ótimo, e eu acho que está ótimo. Agora, é verdade, se você quiser aprimorar o fazer, é bom que você entenda de cinematografia e saiba dirigir o diretor de fotografia, sabe falar com ele, sabe pedir, inclusive entender mais o que a fotografia pode fazer por você. Então, aí, eu vou tocar num ponto, eu já abri aqui a conversa e o curso e a exposição, que eu falo sempre, nos cursos que eu faço. Eu tenho 2 cursos nesse momento em andamento. A fotografia, a direção de fotografia, trabalha com 2 avenidas em paralelo. Você não pode se livrar das 2 coisas. Uma é a tecnologia, que está justamente, está a maior parte das vezes, na câmera, na escolha da câmera, no funcionamento da câmera, na configuração da câmera. Não é isso? Então, porque é a ferramenta que vai gravar e a ferramenta de expressividade. Então, se você almeja melhorar a tua imagem, se você quiser ir para uma imagem, entende, super profissional, que possa ser ampliada até para um cinema onde você deveria ir, que é um festival. Então, é muito fácil você fazer uma imagem no teu celular ou fazer no teu laptop e gostar. Eu quero ver você fazer uma imagem e botar no telão de um festival de Gramado, de um festival da Academia Brasileira de Cinema ou do Oscar, porque são telas gigantes, e nas telas gigantes você vê as perfeições e as imperfeições. Então, essa é uma vertente em que o diretor de fotografia não pode deixar de ter, que é o conhecimento tecnológico. Não é nem o conhecimento técnico. O conhecimento técnico já é o assistente de câmera, o operador de câmera, mas você tem que saber mandar. E aí, uma das coisas mais importantes aí nessa ferramenta é a escolha da câmera, que o Adolfo já tocou nisso. Por que essa câmera? Por que não? Esse curso é necessariamente dedicado a isso, não só a isso, mas como a iluminação também, a teoria da iluminação, o workflow digital, entende? O cuidado que você tem que ter com a imagem, desde que ela é capturada até a colorimetria, princípio de colorimetria, etc. Então, qual é a outra avenida, qual é a outra vertente em que um diretor ou uma diretora de fotografia tem que acompanhar e ter na sua carreira? Não adianta.
é o seguinte, é que quando você produz uma imagem com uma câmera, você está produzindo um elemento estético, por excelência. Porque pensa bem que um espectador que está vendo, não é, o filme do Kleber, que está aí ganhando, o Ainda Estou Aqui, ninguém quer saber que se o filme era digital ou era colorido, se foi feito com a câmera tal, o filme é tal. A pessoa quer saber se a imagem é boa ou não. Então, que imagem é essa? Então, essa imagem é um produto estético, entende? É um produto estético. Então, as duas vertentes da direção de fotografia são essas. Por um lado, a tecnologia. Se você só verter a carreira tecnológica, se você, o que você vai acabar sendo? Um nerd. Não sei se você sabe o que um nerd é, mas é um cara chato que só fala em equipamento, que não sabe nada da imagem, né? E que não vai ter uma carreira muito boa, porque ele só sabe daquilo, ele não sabe do que é um enquadramento, do que é uma iluminação, o que é contraste, que é isso, que é aquilo. Então, a formação boa da direção de fotografia, e eu não vou esconder isso para vocês, são essas duas vertentes. Ontem eu comecei o curso da estética na cinematografia, que lidar com essa outra parte. É isso. O outro curso, ele cria uma ferramenta que é, inclusive, dada nesse curso, é a primeira aula, que é igual à primeira aula do outro curso, que trata da análise, de como você interpreta uma análise, o que você acha, quais são os erros e tal, que é a crítica aos elementos de expressão cinematográfica. E são 15. Quando você vê um quadro como o meu aqui, como o quadro do Daniel, que abriu câmera, o quadro do Pedro Terra, que abriu câmera, dentro desses quadros, cada quadro desse tem 15 elementos de expressão. Agora, esses 15 elementos de expressão, eles são conseguidos através da maestria, da configuração, entende? Da boa utilização da câmera, porque a câmera que produz isso. Mas a câmera ela está na vertente técnica tecnológica. Vocês entenderam isso? Entendeu? Então, o curso, esse meu curso que eu estou apresentando para vocês, ele trata da vertente tecnológica, mas não necessariamente vai deixar de falar em cases, em fotografias de filmes, o que é o contraste, por que você tem. Agora, como é que você consegue o contraste? Não está na aula de estética, está nessa aula aqui. Qual é a técnica, a tecnologia moderna sobre iluminação, que se chama geometria da iluminação? Como é que é isso? Está nesse curso aqui. Entendeu? Então, esse curso aqui é muito importante. Não é um curso para principiante, vou logo avisando. Assim, você nunca pegou numa câmera digital, e você nunca sabe, está querendo aprender a fazer assim. Tem um outro curso nosso, chama Começando a Filmar Digital, do Anderson, que é um tremendo diretor de fotografia, o cara com a prática genial, um amor de pessoa. Você quer ligar a câmera e botar umas coisinhas, é com quando? Esse curso aqui, ele é um curso, a minha parte, porque o curso de direção de fotografia, no nosso curso, ele é dividido em duas partes. Vocês veem aí no site. Ele tem um módulo teórico, que são 24 horas, dado por mim, online, ao vivo. E tem 24 horas de prática, em que vocês vão participar de filmagens que nós fazemos. Desculpe, eu vou abrindo gaveta, mas preciso entender a metodologia de trabalho aqui do curso e da escola. A nossa escola ela tem um desenho baseado no método que a gente chama Fazendo Filmes Pro. O que é isso? Os nossos cursos eles são
A cada 3 meses, a gente reconfigura todos os cursos de uma forma que segue o workflow, o fluxograma da produção do filme. Como é que começa? Roteiro. Então, tem aula de roteiro. Então, as pessoas do roteiro produzem os roteiros que são escolhidos, manda para a aula do CHU, que começa hoje, a aula de direção de cinematográfica. Os roteiros vão sendo apresentados, lá vai haver uma seleção, quem dirige o quê, entendeu? E aí entra a parte de direção de arte, que tem curso de arte, que desenha um pouco da cenografia, do figurino e tal, e a cinematografia. Na hora que vocês estão aqui, o roteiro é produzido, o roteiro vem para cá. Então, vocês já estão sabendo que vão ser feitos 4 filmes pequenos, 1 minuto, mas que levam, sei lá, entendeu? 12 horas de trabalho para você fazer. Nós fazemos 4 por trimestre. Cada curso desse faz 4, pelo menos. Então, daqui, dos participantes desse curso, vão ser escolhidos, selecionados 4 diretores ou diretoras de fotografia. Por quê? Porque a gente faz um trabalho também de demo reel, de construção de demo reel. Vão ver a experiência de cada um de vocês. Então, eu vou escolher as 4 melhores pessoas. Agora, todos vocês vão participar de todas as funções da fotografia em todos os filmes. Por exemplo, a gente tem, em todo filme, na nossa equipe, a gente vai ter um diretor de fotografia, primeiro assistente de câmera, operador de câmera, iluminador, pelo menos. Então, tem 4 pessoas. Então, a gente monta as equipes de uma forma que todo mundo trabalhe o tempo todo em outro filme. Então, na verdade, entende? Vocês vão ter, em vez, assim, você vai ter 24 horas garantidas de prática. Mas, de repente, você vai fazer um segundo filme numa outra função. Então, na verdade, você vai ter 48 horas de set de filmagem. E o set de filmagem, hoje em dia, é a coisa mais importante para você entender, porque os nossos sets de filmagem não é abrir a câmera e fazer um exercício de iluminação, não. É todo mundo, tem diretor, assistente de direção, os atores e atrizes, você tem iluminador, você tem a continuidade, você tem a operação do som, gravação do som. Você vai entender que cinema é um trabalho de coletivo e você aprender a se comportar dentro de um set de filmagem é tudo que você precisa para se desenvolver profissionalmente. Então, outra coisa que eu faço nesse curso, porque a escola tem um pé e uma intenção profissionalizante. Primeiro, porque o nosso corpo docente é todo de profissionais. Nós não somos uma escola de nível acadêmico, apesar de que nós estamos estreando um curso de pós-graduação em cinematografia com a faixa. Começou ontem e está ótimo. Então, aqui mesmo nesse curso de vocês, nós vamos ter 3 colegas que são já formados, já têm graduação em alguma matéria e estão fazendo pós-graduação em cinematografia. Então, mas o que nós demos, o conteúdo, não é retórico, ele é tecnológico, ele é técnico e ele é profissionalizante. Então, outro aspecto que eu me dedico a fazer e desenvolver é o perfil profissional de vocês. E você ensinar a vocês o que é isso, o que eu acho e tenho uma experiência. 50 anos de carreira, filmando e 20 anos de ensinar. E eu vou abrir para vocês. Nós temos 3 coisas que são importantes. Primeiro, currículo vitae. O currículo vitae,
Hoje em dia, para você entrar numa Globo, se você não tiver um nível de escolaridade, você não entra. Porque eles querem um nível elevado, eles pagam bem, te dão plano de saúde, eles querem saber o que você está fazendo. Então, o currículo vitae é um nível de escolaridade mínimo, mas então com alguns certificados. Pô, você fez uma coisa na IC, você fez uma coisa aqui, você fez isso, tem gente que está fazendo cinema não sei aonde. Isso é importante. A gente vai ensinar como é que você escreve o currículo vitae, como é que você formaliza isso. Segunda coisa também importante, o demo reel. Você sabe que o demo reel é o rolo de demonstração. O rolo de demonstração é uma coisa simples, e eu exijo que cada um de vocês façam, se não tiverem, façam um demo reel conosco. O que é um demo reel? Demo reel é uma coisinha de apresentação simples. São as melhores coisas que você fotografou ou ainda vai fotografar, inclusive os curta-metragens que vocês vão participar, podem estar dentro do demo reel, com uma abertura dizendo o teu nome e aquilo que você quer ser ali, diretor de fotografia, diretora de fotografia, o conteúdo com montagem de coisas que você já fez, um som, uma musiquinha, de repente, e no final uma tarjeta com o teu nome de novo, agora com o teu telefone e com o teu e-mail, ou com o teu website, que você tiver. Muito bem, isso aqui a gente vai começar do primeiro dia falando, pedindo, explicando como é que se faz, o que você tem direito a fazer ou não. E a terceira coisa que eu acho mais importante, vocês vão acreditar ou não, mas chama reputação. Então, nesse meio, no trabalho coletivo, você tem que saber se comportar, entende? Junto da coletividade, ou seja, junto da equipe. Então, uma pessoa que é arrogante, que não ouve, que fala alto, que é confrontacional, entende? Não vai dar certo. Pode desistir dessa carreira, porque todo mundo vai te dizer, esse cara é um grosso, esse cara ele não ouve, entende? Não, essa pessoa é colaborativa, essa pessoa quando você solicita, dá um ok, vai correr atrás, a pessoa está querendo ajudar. Essas pessoas são integradas em novas equipes e formam dentro da escola e do conjunto nosso da história da escola uma reputação. Então você indica. Hoje, estou acabando de falar, tem uma menina, Tainá, não sei se alguém aqui já chegou perto da escola, já funcionou. A Tainá é uma menina que foi minha aluna, começou a fotografar a cena para a gente, aí começou a trabalhar no nosso marketing, na nossa divulgação, trabalhou num curso do Walter Lima, operando uma câmera e gravando as aulas. O que acabou de dizer? Falou, não posso mais trabalhar com você, fui contratado pela Globo. Por quê? Porque foi indicado pelo William, que é nosso professor de iluminação, e uma outra aluna minha, que era funcionária da Globo. Então, mas por quê? Porque a Tainá é a garota disposta, que, pô, vamos lá, Tainá, e não sei o quê, e ela está lá, e, pô, com a câmera, e vamos fotografar, e vamos fazer, entendeu? Então, não tem fórmula para reputação, mas a gente tem que conversar sobre isso, porque existe um código, que inclusive está nas nossas páginas, um código de conduta de você no set, porque o set de filmagem tem coisas incríveis. Você não pode emitir uma imagem, você está num longa-metragem, numa série de televisão, você não pode publicar as coisas que você está fazendo. Primeiro que você assina um contrato, né? Mas segundo, de que você pode prejudicar a comercialização, o lançamento de um produto do audiovisual. Então, entende? Tem um caso que é muito triste, que é um colega nosso que estava numa série de televisão
e tinha uma cena de nudez. Aí ele fotografou uma atriz se preparando nua e de brincadeira, e para tirar uma onda, manda para um colega, entende? Para tirar uma onda. Ó, estou com a fulana aqui, olha ela nua, não sei o quê. O colega publicou numa rede social. O que aconteceu? Várias coisas. Ele e o diretor de fotografia foram postos para fora da novela. A atriz abriu uma ação contra essa pessoa. Entendeu? Esse cara nunca mais vai trabalhar, porque a Globo põe lá na lista. E a reputação do cara partiu. Ele estava numa associação nossa, saiu da associação, nem foi expulso, porque carreira ensinada, você não pode fazer coisas assim. Então, tudo isso a gente discute nesse curso em termos de profissionalização também. Não é só a tecnologia, não é só a câmera, não é só conseguir uma imagem melhor que a outra. É também como é você pisar dentro dessa carreira. Porque se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês devem estar aqui porque vocês querem melhorar, ou vocês querem entrar, enfim. Tem alguém aqui que queira falar alguma coisa antes de eu falar especificamente? Perguntar, o Adolfo perguntou isso, será? Ô, Afonso, tudo bem? Eu tenho algumas dúvidas básicas que eu acho que eu não vi no site, mas você falou que tem dia teórico e dia prático. Já tem os dias da semana que é teórico e os dias práticos? Já tem? Já tem? Tem no site. Está aqui, eu vou abrir o site. Tá. Espera só um segundinho. Não sei se eu vou compartilhar o site, porque eu estou em outro. Olha só para me garantir. A teoria, os teóricos são das 17 horas do Brasil até as 19, terças e quintas. São 12 horas, 12 aulas de 2 horas, às terças e quintas, começando na terça, 20 de janeiro, que eu acho que é uma semana, daqui a uma semana, é isso? Então, a prática está aqui também, se vocês entrarem na página, vocês vão ver que é o seguinte, é o cronograma das filmagens. Então, o filme 1 é no sábado, dia 21 de março. Tem um Tech Scout, que é no sábado anterior. O que é o Tech Scout? Porque essa parte prática é como se você estivesse fazendo um filme profissional. A gente vai fazer tudo direitinho. Tem o roteiro passa para todo mundo discute o roteiro. O Tech Scout é quando as equipes formadas se encontram. A gente faz sempre no sábado e no domingo, para que as pessoas que trabalham possam se dedicar a isso. Então, o primeiro Tech Scout é no sábado, 28 de março. Como são 4 filmes, a gente pega o sábado inteiro, cada equipe tem 3 horas para se reunir com a presença dos instrutores afins e discutem. Nós vamos fazer isso, vamos filmar aquilo, vamos iluminar assim, a cena tal, faz mapa de luz, faz cortes, como é que vai o personagem, tudo, faz a lista, chama shot list, né? A lista dos planos que você vai filmar. E a produção apresenta, então o assistente de direção começa a organizar, vamos começar por aqui e tal. Então, tem 3 horas de encontro, mas, na verdade, você passa o dia inteiro com a equipe aí sem os instrutores, porque os instrutores vão para o filme 2, depois, aí almoça-se, depois vai para o filme 3 e o filme 4. Então, esse é o dia do Tech Scout. Aí, a gente tem, no mês de março, a gente vai fazer os 4 filmes no mês de março. Vai fazer um filme no sábado, dia 21, o outro filme no domingo, dia 22,
Aí o filme 3, no sábado, dia de março, 28 de março, e o outro no domingo, dia 29. Desculpe, a Tech Scout é 29 de fevereiro, logo depois do Carnaval. Não é logo depois do Carnaval, é uma semana tal depois do Carnaval. A gente sempre protege. Então, entendi. entendeu? Então, o Entendi. que a gente faz aqui? A gente já faz as aulas. Depois, quando a equipe quiser, a aula começa, que eu falei, começa às 5 da tarde e acaba. Mas eu acho que a gente pode passar essas aulas a começar um pouquinho mais tarde. Das 19, das 7 da noite às 9 da noite, as aulas, desculpe. Ah, tá. Tá 19 escrito às aqui. 21. É bom, eu vou botar não adianta botar aqui, mas vocês têm que entrar lá no Licença, mestre. site. Vocês têm que entrar lá no. Licença, mestre. Pois não. No site. Licença, mestre. Galera, no site, essas informações perante a horário, valores, está tudo bem discriminado É. no site. Eu acho que tá bem fácil de acessar. Se for facilitar, é na aba cursos de cinematografia. E ali depois é bem didático de encontrar muitas dessas informações. Sabe o que é? Aqui tá errado no modo Mestre, teórico, depois. que é a minha aula, está escrito de 17 às 19. Não, com certeza, imagino. A gente Muita pode, aula, muito curso, imagino a que gente deve, pode, às a vezes. gente pode fazer mais tarde, entendeu? Porque o que é que está acontecendo? Eu estou nos Estados Unidos, eu estou em Los Angeles, que eu dou aula Entendi. aqui numa universidade também, mas é às quartas-feiras. Então, eu tenho segunda, terças e quintas, que eu dou aula aqui. Mas, para mim, por exemplo, 5 da tarde é hora de almoço. Então, eles fizeram isso, não me consultaram. A gente depois pode combinar. A gente começa de uma forma, porque a escola se organiza assim, você entra no curso, a gente abre um grupo de WhatsApp em que, entende, a assistência toda, todos vocês se comunicam entre vocês, já começa um nível de colaboração. E aí tudo é informado, entende? Se mudar alguma coisa, se precisar disso, uma pessoa faz isso, aí vocês têm uma ajuda coletiva aí. Tá. Uma outra dúvida o Pois curso não. já tá confirmado, porque eu acho que eu Ah, li em algum lugar que teria que ter o mínimo de alunos. não tem mínimo de aluno, não. Deixa eu te Está falar. confirmado, então. Já tem 5 pessoas completas. Deixa eu ver até aqui. Uma boa pergunta. Nós temos, ah, deixa eu ver aqui, que é um outro controle. Esse encontro é justamente para isso, para as coisas práticas, né? Olha aqui. Curso 26. Direção de fotografia. Então, eu tenho 4 alunos e alunas já de matéria no curso completo, quer dizer, teórico e prático. No curso completo, ou seja, na prática, a gente vai limitar a 10 pessoas. Não vou querer mais, porque também no 7 começa a complicar. Mas nós temos, na parte prática, já 3 alunos, porque são os alunos da faixa, que só aqui fazem o curso teórico aqui, porque eles têm um outro tipo de prática. Entenderam? Eles vão ter a mesma teoria, mas tem uma outra prática, que não é necessariamente isso. Pode até ser que a gente mexa, porque eles têm no sistema universitário, você tem uma coisa chamada laboratório, que são coisas que você faz por tua conta ou faz com mentoria ou sem mentoria. Beleza? Então, aqui você vai ter isso aqui.
Então, aqui nós só poderemos aceitar mais 6 matrículas completas. O curso vai acontecer de qualquer jeito, começa terça-feira. Então, agora eu vou passar. Alguém mais tem pergunta desse nível aqui? Professor, boa noite. Eu não sei se a pergunta vai ficar redundante, porque eu entrei atrasada na aula e o áudio para mim está muito ruim, porque eu estou num lugar com barulho. Mas eu queria tirar uma dúvida. Nessa parte de direção fotográfica, tem muito. Eu acho que assim, eu particularmente vejo dois profissionais. O profissional que é da fotografia mesmo, captação fotográfica, e que vai ver, sei lá, tipo, plano, não necessariamente plano, mas composição, uma pós-coloração talvez, algo desse tipo. E tem o profissional que é mais pela parte de operação de câmera. Nesse caso, o curso ele é mais visado para a galera que é de operação de câmera ou é para ambos os profissionais? Não, muito boa pergunta. Nós temos cursos de operação de câmera. Entende? Separar. Nós temos curso de operação de câmera, assistência de câmera, porque são técnicas diferentes. Aqui é um curso de direção de fotografia, ou seja, você quer fazer a direção. Para a direção de fotografia, você tem que conhecer tudo. Mas aqui você não vai aprender a operar a câmera. Mas você vai operar a câmera se você tiver no curso completo, porque você vai estar numa das funções da equipe. Você está entendendo? Mas nós não vamos ensinar. No momento lá, vai ter um cara, o diretor de fotografia, vai dizer, ó, enquadra assim, enquadra assado. Bota a pessoa, compõe o cara mais à esquerda, mas você está entendendo? Mas não vai te ensinar, olha, o tripé é assim, você faz isso. Não, nós temos. O que acontece? Vai ter uma pessoa como eu, que é o Marco Rezende, que é um cara que tem muita habilidade e muita paciência, que ele vai te explicar, ó, você vai, aliás, ele dá uma aula sobre a técnica dos equipamentos que nós temos, que é outra coisa diferente, que a gente fala agora mesmo. Ó, o tripé você tem que estar com segurança, porque se o tripé abrir, cai a câmera. Então, isso aí tudo vai ser explicado. Agora, tem um cara que é o Lula Laújo, que é um dos melhores operadores de câmera do Brasil, que vai te ensinar a enquadrar, a operar, a montar o tripé, a fazer isso, a pegar, e que vai da câmera na mão, a câmera no tripé, no carrinho, Steadicam, inclusive. Tem um outro curso até que é mais especializado em operação de câmera, são esse que a gente chama de Ronin, e esses sistemas automáticos em que a câmera que é com o Baco de Andrade, que é um tremendo técnico nesse troço, que é muito difícil até da gente abrir esse curso, porque o cara é muito ocupado, a gente vai abrir. Que aí que ele ensina, ó, você calibrar, porque a câmera está equilibrada, porque nós temos lá, eu trouxe agora da China, um desses Ronins, né, da DJI, que você põe a nossa câmera e ela vai estabilizando com a mão. Aqui você tem que ter uma técnica de aprender como é que você faz aquilo. Eu não vou ensinar isso, eu nem sei e nem quero saber. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O diretor de fotografia, ele não precisa necessariamente pegar nas coisas, porque ele tem os assistentes de câmera, ele tem o operador de câmera. O diretor de fotografia, a diretor de fotografia, tem que aprender a desenhar o filme, tem que aprender a escolher a câmera certa. Para esse filme, você precisa dessa câmera. Esse filme você pode fazer com essa. Ah, não, eu tenho que fazer com outra câmera. Por quê? Você tem que saber o que está dentro da câmera, o que a câmera faz. Você tem que saber iluminar e mandar iluminar. Entendeu? Então, é um curso de direção de fotografia. Por isso que eu digo aqui, vou repetir, não é um curso para principiante. Quem não ligou uma câmera digital, hoje em dia uma câmera digital, os telefones hoje são maravilhosos, a gente vai ensinar isso.
que uma das melhores imagens agora você faz com um iPhone, do Pro Max de 15 para frente, minha amiga, você tem uma imagem extraordinária. A gente tem isso lá, tem um sistema Cronos, né? Que a gente ensina e a gente usa, às vezes, para tomar um panoa. Animais no vídeo são sempre bem-vindos, viu, o João? Que eu tenho um cachorro. Perdão. Ela é uma intrusa aqui, ela gosta de atenção, ela. Se mostrar, gato gosta de se mostrar. Perdoa. Ela- Eu tenho um cachorro meu que toda hora está latindo, está enchendo a paciência dos outros. Não, mas animal sempre maravilhoso, de certa forma. Sempre maravilhoso. Mas viu, desculpa, Mestre, qual é o nome da menina que eu não estou vendo ela. É a Ana? ah, É a Ana? Ana Carola? Ana Carolina, eu acho. Acho que o áudio dela falou que está com um pouco de dificuldade de escutar. Beleza. Então, eu não sei se Mestre, eu tenho uma dúvida, basicamente o seguinte, eu não sou do meio da produção do audiovisual, eu trabalho com outra coisa completamente diferente, mas eu sou apaixonado por cinema, eu tenho muitos amigos do meio do audiovisual, tenho amigos que trabalham na Globo, que são produtores de arte, alguns trabalham com roteiro, outros com edição, alguns até que são produtores executivos e tudo mais. E eu sou um cara mas eu sou aficionado nisso de cinema e tudo mais. E ultimamente eu comecei a me interessar mais por fotografia. E aí eu tinha uma câmera analógica em casa, eu fiz uma trip para o Japão recentemente, e aí, pô, eu fiz várias fotos com essa câmera analógica. E aí eu comecei a me interessar mais. Só que o meu. fotográfico. Desculpa, cortou, mestre. Lógica de estilo, fotográfica ou de cinema. Não, sim, mas Sim, eu comecei a me interessar muito pela produção de vídeo. E aí, com isso veio essa intenção do estudo. Eu fui chamado para. Porque assim, eu trabalho com administração de outros negócios e tudo mais, e aí eu fui chamado para ajudar na produção executiva de um curta de uma amiga minha. Eu tô tentando auxiliar da forma que eu consigo, mas eu sou muito fã dessa parte de iluminação, dessa criação, dessa atmosfera que a fotografia consegue unir ali no cinema. E aí eu comecei a procurar um curso que talvez pudesse me auxiliar nesse processo de aprendizagem. Então, deixa eu te responder. Pode ser que você esteja no curso errado. Porque eu entendi aqui, a gente está para preencher as necessidades de quem entra. É o seguinte, se a tua coisa é estética, faz o curso de estética. Começou ontem, mas você ainda pode pegar na segunda-feira. Entendi. Entendeu? Aí você pega... Aliás, você pode assistir a primeira aula nossa aqui, que é igual à primeira aula do curso de estética, porque a primeira aula aqui desse curso é uma aula sobre a percepção visual. Vocês têm que entender, porque, na verdade, não adianta você estar calibrando câmera, entendendo de câmera, você vai fazer uma coisa estética. Eu faço questão que todos os alunos meus tenham conhecimento básico da percepção. E aqui a gente estuda outras coisas que eu vou relatar para vocês. Então, se a tua intenção não é pegar na câmera e sair filmando e aprender como filmar, não é um curso para você. Você devia fazer um curso estético. Se você vai começar a filmar, quer filmar e nunca filmou com uma digital, faça um outro curso com um nível também completo, mas mais básico. Não vai discutir o que a gente discute aqui, que é começando a filmar digital, do Anderson Sérgio. Você vai lá no site e você vai ver, beleza? Mas você não respondeu a minha pergunta. Você tinha uma câmera analógica, mas era de fotografia ou de filmagem? De fotografia. Não, mas aí não.
Então, você não faz esse curso aqui, não, a não ser que você queira virar diretor de fotografia, entendeu? Entendo, entendo. Não, então, na verdade, o objetivo final é a direção de fotografia, mas de um ponto mais independente do cinema. Não E é. faz o outro curso, que é a discussão do look do filme, como é que a pessoa consegue o look de filme, entendeu? Você ainda dá tempo de entrar, porque a aula está gravada, entendeu? Você pode, Entendo. eu posso E o pedir nome para do curso é qual, mestre? De estética? estética na cinematografia. Você faz o Perfeito. seguinte, você fala com o nosso atendimento, a Luana, explica o Uhum. teu caso e diz que ela para a gente te mandar a gravação da primeira aula. Aí você pega a primeira aula, você vai entender tudo. E os exercícios vão começar na segunda-feira que vem. Mas a primeira aula é teórica, é uma conversa, você vai ver. Não, Beleza? não, perfeito, perfeito. Se não tiver problema, eu vou ficar até o final aqui da apresentação, Claro, caso tenha mais alguma informação que seja interessante, claro. e depois eu vou mandar essa mensagem para ela. Então, manda assim, olha só, eu vou abrir então aqui, eu não posso abrir porque eu entrei no navegador errado, mas eu vou abrir a ementa do curso e vou ler para vocês e vou explicar direitinho o conteúdo das aulas, tá? Então, depois você olha no site aí que você vai ver que isso está escrito lá. São 12 aulas. Então, a primeira aula é o método de análise crítica dos elementos de cinematografia. Então, o que é isso? Tem um método que eu desenvolvi de você entender o que está dentro de uma imagem cinematográfica. Por exemplo, essa imagem minha aqui, gesticulando, ou a imagem do Daniel ali, com a camisa amarela, com a mão. Se tiver em movimento, existem 15 elementos aí dentro. E vocês estão olhando, mas não estão vendo esses elementos. Porque olhar é uma coisa, ver é outra coisa. Para você ver, você tem que ter o discernimento intelectual desses elementos. E nós vamos te explicar isso. Isso, então, serve como ferramenta para duas coisas. Quando você abre câmera, eu vou te dar um elemento. A imagem nossa aqui é colorida, então, evidentemente, um elemento é cor. Mas tem 15 elementos, tem 14 mais elementos além da cor, entendeu? Então, quando você conhece um elemento por cada elemento, você bate o olho, porque na filmagem você abre câmera, chama abrir câmera, quando se liga uma câmera digital, tem um monitor aí que você está vendo. Aí você vai olhar ali, pô, tem alguma coisa errada aí. Por exemplo, olha o plano, olha o enquadramento do João Pedro Nascimento, ali da câmera dele. Pô, como é que eu vou fazer um enquadramento desse, que eu só estou vendo o chapéu do cara? Entendeu? Então, o enquadramento, que é outro elemento, ou a composição, está errada. Então, você precisa saber o nome dos elementos para poder criticar e poder mandar. O operador de câmera, ó, bota o cara mais à esquerda, ó, pô, tira o ar, enquadra assim, enquadra assado, entendeu? Então, isso é importantíssimo. Isso é a primeira aula. Vocês vão adorar essa história, porque essa aula é um sucesso fantástico. Então, segunda aula, luz e a física da luz e como qualificar a luz. Evidentemente, não é iluminação, é a luz como matéria. Se você não souber a natureza da luz, você não sabe controlar a luz. A luz é uma das coisas mais bonitas na natureza, e, evidentemente, se não houvesse luz, a gente não estaria aqui, a gente não estaria se vendo, estaria transmitindo. Então, você tem que saber. E a luz tem uma complexidade, porque ela é uma matéria muito estranha na natureza, que foi os físicos, há pouco tempo, que conseguiram entender umas coisas da luz. Claro que o Einstein entendeu a teoria da relatividade, a velocidade da luz, uma série de coisas.
Mas a dualidade da luz é uma coisa que é muito complexa, porque a luz, de uma forma como partícula quântica, ela é uma coisa, ela tem massa, ela tem uma... E ela tem um outro elemento, porque ela é um fenômeno eletromagnético. Então, isso gera a cor da luz. Então, você vai entender duas coisas que se chamam crominância e luminância. São fantásticos, porque uma câmera digital não vê mais nada do que isso. E aí a gente vai entender o que é luminância e crominância. Aí vocês vão ver os valores, a quantidade de luz na Terra e como se lidar com isso, como se mede. Isso é a segunda aula. A terceira aula é a visão humana, ver como é que a gente vê, porque, evidentemente, parte do teu olhar para você fazer alguma coisa, e a visão das máquinas. As máquinas aqui são as câmeras, porque as câmeras não veem como a gente vê. E uma das grandes necessidades da direção de fotografia é você saber como é que a máquina vê. Olha a cara do gato, ficou muito bom. Então, Porra, ela é diabólica. Ela é diabólica. O outro tá quietinho, ela não para. essa aí é mais para atriz do que para animal doméstico. Bom, então, a visão humana e a visão das máquinas. Então, a máquina não vê como você vê, a câmera não vê. Então, a gente tem que entender as diferenças e como é que a gente lidar com as diferenças. Porque o dia que a câmera for ver igual à visão humana, muitos de vocês vão ser despedidos. Mas, no momento, a barra ainda pesa. Depois, agora sim, geometria da iluminação. Então, o que é a geometria da iluminação? Porque agora você já entende de luz e você vai ver que para você conseguir controlar alguns elementos importantes da fotografia, principalmente o contraste, que é um dos elementos mais importantes, você vai ter que saber iluminar. Existe uma técnica e uma teoria que os fotógrafos modernos usam, que foi sendo descoberta aos poucos, que você consegue uma coisa, uma estética boa, aceitável, e é a estética que ganha os prêmios. Aliás, em falar em prêmio, nós estamos muito perto do primeiro diretor de fotografia brasileiro ganhar um Oscar. Não sei se você sabe. Tem esse rapaz chamado Adolfo Veloso, que fez um filme americano chamado Train Dreams, o trem dos sonhos, uma coisa assim. Procura ver, está na Netflix. Maravilhoso. Está quase certo que esse cara vai ganhar o prêmio. Vai ser uma honra para nós todos, principalmente da nossa área. Então, a quinta aula é sobre a cor e os espaços de cor. A cor é uma propriedade da luz também cheia de macete, porque a luz tem várias dimensões, ela tem a intensidade, ela tem a saturação, ela tem o rio, a frequência dela. Os espaços de cor são muito importantes, porque as câmeras, a própria visão humana tem um espaço de cor. A gente não vê tudo que você imagina que existe. Você não vê o ultravioleta, você não vê o infravermelho. Às vezes a câmera vê ou não vê. E as câmeras de cor moderna, elas têm umas coisas limitadoras e que são muito importantes, que é o REC 2020, é o REC 709, que algum de vocês deve ter ouvido falar, que é uma coisa muito importante a gente saber. Depois tem uma hora que essa aula aí eu mudo de posição, que é a história da tecnologia cinematográfica, que eu ponho a história da cinematografia. Porque é importante você ver a evolução do equipamento, como é que começa, como é que vai indo. Muito importante, mas geralmente essa aula eu ponho mais para o final. Então, a sétima aula é o processos fotoquímicos. O que é isso? É uma aula básica de como é que o negativo se comporta. A minha carreira inteira foi de fotoquímica, filmar com negativo. Mas eu filmei depois muito com o digital e eu trabalhei em consultoria com a Globo, então tive muito perto
da fotografia eletrônica. Mas a fotografia fotoquímica ainda é uma coisa maravilhosa. E muita gente, inclusive, está voltando a filmar negativo. O Ainda Estou Aqui, do Valtinho. 1000 filmes americanos ainda são feitos com película. Mas vai aí. Nós não vamos ensinar como filmar com negativo, mas os princípios, porque os princípios que foram descobertos na cinematografia analítica, analógica, elas vêm até hoje na fotografia digital. E se você não souber disso, você não vai entender muita coisa que se faz hoje em dia. Principalmente o que é chamado RAW e log, porque são tecnologias de percepção das máquinas que são revolucionárias, mas tem que ver muito com o que as câmeras de filme viam. Outro bicho, cara, mas essa aula porra, eu vou te contar, é uma bicharada, né? Também meu cachorro vai participar dessas aulas, você vai ver. Muito bem. Então, aí, os processos digitais, que eu chamo também de fotoeletrônicos, porque digital é uma coisa, mas os processos nossos ainda, as nossas câmeras, elas são eletrônicas. E você tem que entender a diferença deles. Porque digitalização é uma forma, é um processo, é um meio. Mas as câmeras são eletrônicas. E quando você está num suporte eletrônico, tem 1000 coisas que acontecem aí que você pode fazer, que você tem que tomar cuidado, porque tem ruído, porque tem isso, tem amplificação. Você vai. E aí essa parte leva 4 horas. São 2 aulas que a gente vai mergulhar de como que o animal, câmera digital funciona, porque é a coisa moderna, é a coisa que vocês vão lidar. E aí tem uma coisa que é muito importante, é vocês entenderem que existem 3 famílias de câmeras e que uma família, antes que você compre essa câmera aí, Adolfo, é melhor você pegar essa informação, porque eu não investiria R$1 num tipo de câmera. Porque essa câmera vai derrubar você do cavalo. Então, cair do cavalo é quando você comete um erro como diretor de fotografia que vai pesar na tua reputação. Deixa eu entrar nisso um pouquinho. Hoje em dia, você sabe, cinema é caríssimo. Qualquer coisa que você faça, você vai ver uma filmagem nossa, tem 30 pessoas no set. Aí você tem que alimentar essas pessoas, entendeu? Você tem que pagar essas pessoas. Um dia de filmagem, um dia de gravação de uma novela custa uma fortuna para uma produção. E tudo que você faz vai entrar dentro da câmera. A câmera e do gravador de som, que também não pode errar. Mas a câmera é mais complexa, porque o som você pode ir lá no Foley e tal, mas a câmera você tem que retomar às vezes. Então, é uma responsabilidade muito grande quando você filma numa plataforma profissional em que tem dinheiro envolvido. Se você perder um dia de trabalho, a produção está perdendo muita grana. E refilmar uma coisa é uma chatice danada. Você fazer um ator repetir uma coisa que ele emocionalmente produziu ali, aquilo, meu amigo, quando fala em retake, a galera é um banho de chuva, de água fria, entendeu? Então, é muito importante vocês saberem que certas câmeras servem para isso, certas câmeras servem para aquilo, e se você estiver num nível de produção, você tem que ter um tipo de câmera. Então, são os elementos que promovem a qualidade das câmeras. A gente vai entender isso. São 9 elementos importantíssimos. A gente vai dividir e falar sobre isso. Então, a 10ª aula é sobre isso, qualificando as câmeras digitais.
A gente pega tudo que aprendeu nas 2 outras aulas e organiza, e você vai ver os elementos qualificadores finais. A 11ª aula são workflows digitais. Então, aqui, na 12ª, essa ementa aqui, eu tenho a impressão que eu não atualizei. Está escrito Cinematografia e Design e a Carreira Profissional. Isso vai estar em todas as aulas, a gente vai falar sobre cases. O que aconteceu nessa filmagem? Eu dou exemplos de erros, eu dou exemplos de sucesso, de comportamento disso. Então, isso está permeável. Mas a última aula, na verdade, é sobre colorimetria. Então, o que é a colorimetria? Hoje em dia, a fotografia moderna, ela não se faz só no set de filmagem. Ela se faz também na correção de cor. Porque a correção de cor digital, vocês devem conhecer, vocês estão aqui, você já sabe o que é um DaVinci Resolve, um Premiere, alguma coisa. É um laboratório fotográfico de um cineasta moderno, de um diretor de fotografia moderna, onde se aprende a corrigir cores e você pode pintar, você pode modificar, você pode extrair o fundo, você pode fazer isso e aquilo. Então, muita coisa que antigamente você tinha que fazer no set, você não faz mais. Por exemplo, aqui é dia ainda, minha parede branca lá atrás está muito clara. É isso? Então, no meu tempo, a fotografia está muito clara. Aí tem que botar uma bandeira para escurecer aquilo. Então, chama o maquinista e tal. Mas, porra, aqui é uma janela enorme. Então, para você bandeirar uma janela enorme, você tem que botar um tripé, você tem que suspender, porque a câmera está vendo, não sei o quê. Isso aí vai tomar 15 a 30 minutos você botar uma bandeira dessa. Aí você tem que saber o quanto que custa uma filmagem por hora. 30 minutos é uma grana, entende, por uma filmagem. Hoje em dia, a fotografia precisa de gente inteligente, talentosa e rápida, porque as pessoas não têm os mesmos budgets de antigamente. Tem cinema americano, os caras gastam 100, 200 milhões de dólares, mas depois eles pegam $1 bilhão, porque tem um sistema de distribuição incrível. Mas quando você começa, tudo custa. Então, você é bom, mas a reputação ele é bom, mas é rápido. Porque tem fotógrafo, você sabe, não, ele é muito bom, mas ele é muito lento. Isso tem. Então, hoje em dia, eu, para tirar a luminosidade daquela parede, eu não preciso botar uma bandeira. Eu tenho recursos digitais na colorimetria que eu posso fazer uma máscara ali, eu posso pôr um graduado aqui do lado, escurecer esse lado. Mas tem uma série de controles, entende, em que vocês vão aprender, e a gente faz até de brincadeira, colore o demo reel de uma pessoa, ou eu pego exemplos e corrijo trabalhos que a gente tem aqui, para você ver. E hoje em dia, se alguém já filmou com RAW, sabe que quando você pega uma imagem RAW e põe num DaVinci Resolve tudo, ela vem log, ela logaritma, vem uma imagem sem graça, sem contraste, você tem que corrigir aquela imagem. Que a gente chama linearizar a imagem, transformar a imagem com contraste, a cor própria. Então, você vai aprender aqui uma técnica simples de botar o preto no lugar certo, o contraste, a dynamic range, tudo isso vai ser discutido. Então, aqui o módulo prático, está aqui, Tech Scout, visita, locação, decupagem, pré-montagem, treinamento teórico do equipamento nosso, 12 horas, e filmagem, 12 horas pelo menos, que a gente garante que você vai trabalhar numa dessas filmagens.
Mas, na verdade, você vai trabalhar, se quiser, trabalhar em 4 filmagens, ou pelo menos em 2 ou 3. Então, você vai ter mais treinamento prático, entende? Então, esse é o curso. Então, eu não sei, eu expus as coisas aí. Por favor, fiquem à vontade de me perguntar. Afonso, eu agradeço aí. Eu tenho só a última pergunta. Qual a câmera que a gente usa no set, você sabe dizer? Eu sei, é uma Pixis 6K. Você sabe o que é? É uma Sim, Blackmagic é da Blackmagic, né? Sim. Tá, Pixis, um tá conjunto de ótimo então. lentes. Nós temos essa Pixis, que é o modelo. Nós temos a Blackmagic 6K também, que é aquela irmã mais compacta dela. E nós temos o sistema manual, que é o Cronos, com o iPhone 12 Pro Max, que faz imagens, como se chama isso? ProRes 422 Tá. log, entende? E isso é muito importante. Eu estou levando, não sei se eu chego a ter, não vou chegar a tempo desse curso, mas eu estou agora pegando um telefone aqui, que é o 17 Pro Max. Ele faz RAW a 30 quadros. E isso é uma Pô, esse é coisa. top, hein, mestre? Pô, gente, a cinematografia está partindo para isso, entende? Claro Pô, que um peguei um tiro. desse lá no Japão, mestre, ó. Esse é qual aí? É o 17 Pro, peguei lá no Japão. Isso aí é um avião, cara. Isso aí é uma Não, câmera maravilhoso. impressionante. O que acontece com a diferença da câmera e um telefone, que apesar disso tudo estar sendo trabalhado, que uma câmera você põe, você muda de lente. As lentes são elementos importantíssimos. Mas esse aí já vem com 3 lentes. E você Não, sabe. então, eu comprei uns acessórios agora da FreeWheel, não sei se o senhor Ah, tá você está por dentro, que é umas lentes anamórficas, tem uns filtros ND, que aí não, consegue rebater esses pontos de luz, fica igual uma câmera. a Claro, porra, Pana- nunca vai chegar aos pés de uma Blackmagic em é, questão até de acessórios que são acoplados, mas olha só, nós somos aqui, por causa da minha relação, eu estou muitos anos em Los Angeles, fiz uma amizade com todo mundo aqui. Eu fui beta tester da Blackmagic, da Ursa 5.4.6, pô, entendeu? foda. Eu fiz a F65 da Sony, eu sou beta tester, eu estou junto com a galera. Essas câmeras nossas são as companhias que nos dão. E todo equipamento Tilt, amanhã eu vou almoçar com o representante da Tilt aqui. Então, a Panavision está fazendo lente agora para telefone. Imagina. Então, a portabilidade é uma coisa importantíssima, entende? Hoje em Sim. dia na cinematografia, porque você quer botar a câmera num carro, você quer botar no você não vai botar a câmera de 15 quilos, 12 quilos, não é isso? Você quer botar num drone, hoje em dia os drones DJI têm câmeras incríveis, entende? Mas você tem que saber, porque aí é o seguinte, essa câmera, ela é linda, mas ela vai até um certo ponto. Porque ela Sim. tem um fator aí dentro. Você vai ver que as tuas imagens são H264. E tem um outro parâmetro aí, que é o parâmetro que vai determinar até onde você vai com a ampliação dessa imagem. Porque é o Sim. seguinte, é isso aí. Se você pega um troço desse, você vai até um certo ponto. Não quer dizer que você não possa até ampliar por um aparelho eletrônico e tal. Mas uma imagem dessa, quando você puser num filme de festival, você vai notar uma diferença. Entende? E essas câmeras, se você estressar elas, se você levar elas para um ambiente de baixa iluminação, low contrast, uma coisa dessa, você pode começar a ter artefatos, você pode ter até ruído. É isso que a gente vai ensinar aqui. Entendeu?
Então, existe uma coisa chamada amostragem, sampling, que para mim é o fator mais importante na qualificação de uma câmera. Vocês vão ter que aprender sobre isso, né? Então é isso. Outras perguntas, por favor. Afonso, eu vou ter que sair. Eu te agradeço aí, tá? Peraí, Te deixa eu agradeço abrir e aqui. um abraço pro pessoal aí, tá? Eu vou ter que sair e eu espero fazer o curso. Eu vou analisar aqui minha disponibilidade, mas eu acredito que eu faça sim, pra gente engrossar esse caldo aí. Valeu, pessoal. Um Maravilha. abraço a todos aí, viu? Obrigado, viu, Afonso, pelo seu tempo. Obrigado pela Valeu, presença. Anyway, valeu. beleza. Achei outras pessoas querendo falar. Eu consegui resolver a questão do áudio aqui, que era na minha câmera lá. Agora eu posso falar aqui. O Daniel, que estava aí mudo, agora pegou o troço. Mas até esse papo final aqui sobre iPhone até já me dá um certo alívio, porque eu estava muito pensando também sobre isso, porque eu tenho uma questão assim, que eu não tenho formação em cinema, eu até tenho formação em artes, né, mas o que eu vi de cinema na faculdade de artes foi bem, nossa, uma pincelada assim mesmo. E aí o que eu sei de cinema é de curiosidade mesmo, de ver canais do YouTube, enfim, e de trabalhar também, claro, né? Eu faço um trabalho de audiovisual que não é de cinema, vamos dizer assim, de produzir, enfim, curtas e tal, é mais, vamos dizer assim, eventos, vídeos de redes sociais e coisas assim, Claro, mas eu tenho... você começa, pô. Então, e aí, então duas questões assim que eu falei, eu estava meio que, né, nesse receio, porque muitas coisas que eu faço, inclusive, é com o celular, né, e aí fiquei pensando assim, porque eu não tenho esse contato com câmeras de cinema, né, sei lá, às vezes algo mais, assim, cinematográfico, eu faço, às vezes, entrevistas, coisas mais documentais ali, acabo usando uma Sony, e nem Sony, nem FX30, FX3, é coisa assim, tipo de Sony ZV-10, A6700, coisas assim, que já faz, né, um puta vídeo, mas enfim, né, são mais básicas, né, vamos dizer assim. Mas, e aí acredito que às vezes dentro de um set de filmagem, como eu não tenho a formação, às vezes pode ser que tenham nomes, às vezes básicos de coisas que eu realmente não sei, né, vamos dizer assim, não tenho por não ter essa vivência, né. Mas eu digo assim, dentro do que você apresentou, parece que gostei bastante, não tem nada que eu vou dizer assim, nossa, não faço ideia do que seja, né? Claro, não domino, obviamente, né? Porque tô aí aprendendo, tô começando, vamos dizer assim, mas... Mas é isso aqui, porque é o seguinte, não faço ideia, você falou uma coisa importante, não faço ideia do que seja, mas isso é que é importante, você fazer ideia do que seja, entendeu? Fazer ideia do que existe, por que existe, e fazer ideia do que você tem e até onde você pode ir com o que você tem. Porque eu estou te dizendo, você faz uma coisa e tal, mas, por exemplo, você vai fazer uma filmagem de um evento aí, um job, que se chama, é isso? Aí você vai com a câmera, mas você chega lá, é um negócio super contrastado, ou com pouca luz, e não sei o quê, e você está com a câmera e você vai entrar na zona de estresse da câmera. Porque, meu querido, toda a câmera, você pega a demonstração da câmera, os websites, tudo é bonito. Eu sempre fui aqui, quando vi a demonstração, os caras mostravam aquilo, eu falei, mas é tudo bonito agora, deixa eu estressar a câmera. Deixa eu botar a câmera numa condição que é boa para o olho humano, porque o olho humano é uma maravilha, mas as câmeras não são tão maravilhosas. Abre câmera aqui, eu quero ver a imagem que você faz aqui. Aí você vai ver que as coisas são diferentes. Então, o que eu estou te dizendo é que mesmo você começando a tua produção, como todo mundo começa, primeiro, eu também, a minha formação é artística, eu fiz Belas Artes. Legal. Vou confessar uma coisa para vocês aqui, vocês vão dizer, eu não vou fazer o curso com esse cara. Eu não gosto de equipamento, eu gosto de imagem. Mas para fazer imagem, eu tenho que conhecer o equipamento. E para eu ser um profissional de ponta, eu tenho que saber da tecnologia, entendeu? Agora, você falou aí FX30, FX3, eu sei mais ou menos o que é, mas não sei. Entendeu? Agora, eu sei o top da cinematografia. Eu posso te dizer, por exemplo, eu sei o top do que está acontecendo com os iPhones, porque a Apple é uma empresa incrível em termos de imagem, de codecs e de formação.
E a galera aqui tem contato, porque o pessoal da Tilta está fazendo coisa com a APA, a gente sabe de tudo. A ARRE, a gente sabe. Você está entendendo? Agora, o importante é você saber que com uma FX3, de repente, você vai para uma situação estressante e você vai gravar mal, tua imagem vem cheia de ruído. E você não só vai perder o job, você vai perder o cliente, e o cliente pode marcar a tua reputação. Porque hoje em dia todo mundo quer fazer uma coisa, quer saber quem é esse cara, quem é esse tal do Daniel aí, o que ele fez, cadê o demo reel? Entende? Cadê as coisas que ele fez? Você está entendendo? Então, a direção de fotografia é isso até, é um gerenciamento de uma função importantíssima num filme. Você não pode destruir de um filme, que eu digo porque eu falo muito em longa-metragem, porque é um produto, que é o produto que mais se investe na indústria. Mas isso se aplica a qualquer coisa, é uma festa de casamento. Entendeu? O cara vai fazer uma festa de casamento. Outro dia eu fui na festa de casamento de um amigo meu, na praia, porra, à noite, velas, não sei. Imagina se eu vou fazer a imagem do fotógrafo de casamento. Eu estava olhando para o cara e falei, pô, coitado desse cara, porque o mar não tem luz quando você vira para o mar, entende? Ali estava iluminadinho e tal, claro. Mas era muito pouca luz. Eu fiquei falando, ih, esse cara aí vai, entendeu? Pois você não sabe, entende? O cinema, ele te chama para qualquer lado, para qualquer. Vamos filmar aqui, mas é no subsolo, é dentro do porão do navio, entendeu? Aí tem uma escotilha desse tamanho que entra a luz. O que você pode fazer? Qual é a luz que você leva? O que a tua câmera resiste, entendeu? Então, a Legal. o cinema, ele te leva, a fotografia, ele te leva para qualquer lugar. Então, você tem que estar meio pronto em saber como fazer aquele job. Então, aqui tem recomendações. Uma recomendação que eu faço a todo mundo: nunca filme num lugar que você nunca foi. Vai primeiro, faz uma pré-locação, entende o sol. Eu filmei num lugar em Portugal chamado Trás-os-Montes. É um lugar que tem montes. Aí resolveram botar a filmagem lá abaixo de um vale. O que acontece? 3 horas da tarde, o sol entra atrás do monte, acabou o contraste. Você tá o sol te dá um contraste, entendeu? Então você tem que saber certas coisas. Você tem que. Porque quando o sol sai, o contraste muda, uma luz forte que não existe mais, aí só entra a luz do céu. Entendeu? Essas coisas todas vocês têm que levar em consideração, e essas coisas são faladas aqui. Os cases são isso, entendeu? De você saber em situações que você entra que não deixa de entrar. É por aí. Legal. Faz esse troço porque eu acho importante. Você está começando, como todo mundo começou. Eu fui cliqueiro, eu fiz 16mm, eu fui devagarinho, mas eu estudei muito, me dei bem. É isso. Legal. E eu tenho só mais uma dúvida, que é assim, eu vi que vai ter essa aula prática que é no dia 21 de março, né? E eu tenho um evento já no dia 21. Não, peraí. É fevereiro primeiro. Não. Não é dia 28 de fevereiro. Não, peraí. Você tem razão. Eu sei o que você quer dizer. É que você pode escolher o filme que você vai estar. Tá. Olha só. Você tem filme 1, 2, 3 e 4. São 2 fins de semana. Então, 21 de março você está ocupado. No outro dia, você é do Rio ou de outro lugar? Eu sou de Curitiba. Curitiba, mas você pode vir no fim de semana. Então, o bacana, se você for dirigir a fotografia, está aqui no sábado 28 para o Tech Scout, se você for o diretor de fotografia, porque você vai encontrar com as pessoas e tal. E aí você pode escolher um fim de semana, você pode escolher ou o fim de semana do dia 21, 22, ou do 28 e 29. Porque aí tem uma coordenação de produção que organiza tudo isso. Às vezes a pessoa
como você tem um evento, a gente muda. Isso aí não tem problema. Ah, tá. É só para saber mesmo se de repente, digamos, por alguma razão, não consigo em março, mas aí eu consigo, tipo, às vezes encaixar em outro, sei lá, em abril, ou sei lá, só a prática, no caso. A prática aqui só vai até março. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Você pode suspender a prática e fazer 3 meses depois, porque esse curso ele se repete 3 meses depois. Entendi. Entendeu? Então, aí fica tranquilo, fica à vontade. Faz do jeito que você pode. Maravilha. Beleza? É isso aí. O Pedro Terra tem alguma pergunta, Pedro? Não, eu acho que você já foi respondendo enquanto falava, apresentava. Beleza. Eu só ia comentar, assim, eu vou fazer a direção de fotografia de um curta na metade do ano. Sim. E é um curta que a gente conseguiu parceria com a TV Zero, então tem uma expectativa do trabalho ali, sabe? E aí eu estava querendo aprender mais, já fotografei alguns curtas antes, mas eu percebi essa necessidade de ter mais um conhecimento técnico maior também. E Então, estético. esse curso é muito bom para você. Aí eu te recomendo. Inclusive, você já tem um demo reel, porque você já fotografou outros filmes, você já pode fazer o seu demo reel. Você tem um demo reel, não? Eu tenho. Então, bacana. Então, você é um forte candidato a fotografar um dos nossos curtas, porque as pessoas com mais experiência, entende, desses que estão na parte completa, vão fotografar um curto. Entende? Nosso. Sim. Que é importante. Eu comecei há um ano. Bom, Comecei há um ano e aí agora eu também tô indo, eu vou para Tiradentes, no laboratório deles, de fotografia com luz natural. E aí realmente estou procurando estudar um pouco para ter essa base de estudo, né? essa aqui é uma base importante, te digo, que é uma base tecnológica importantíssima. Se você não souber, você não vai saber fazer. Entendeu? Porque é isso, você pode ser um tremendo artista visual, entende? Eu tenho uma formação artística sólida, que eu fiz Belas Artes, eu gosto disso, vejo filme pra caramba. Estou na Academia Americana, Academia Brasileira, sou da EAC, da ABC. Mas, pô, eu tenho uma carreira privilegiada por uma série de coisas, mas vou te dizer, tudo baseado em estudar. Entendeu? Direção de fotografia, você não pode parar de estudar, porque por isso que nós temos, inclusive, uma camaraderia, não sei como se chama isso em português, camaradagem entre nós. Por quê? Nós disputamos no talento, mas nós socializamos na tecnologia. Os diretores de fotografia, eles ajudam muito uns aos outros, perguntam, o cara resolve e tal, entendeu? Porque a tecnologia avança de uma velocidade, então você compra uma câmera, agora mesmo 2 anos depois ela está obsoleta, porque já apareceu. Então você tem que saber o que é e como é, e o que é o melhor, entende? Se você quiser aperfeiçoar, entende? Então esse é um curso de aperfeiçoamento profissional, entende? Basicamente, não é um curso para iniciantes. Eu vou aprender a ligar a câmera. Não, não é. Entende? A gente não quer enganar ninguém, não quer que ninguém saia insatisfeito da parada, entendeu? Mas é por aí, viu? Mas se quiser fazer, vem, pô, seja bem-vindo. O João Pedro, que não abriu câmera, mas quer perguntar. Estou aqui, mestre. Estou aqui, mestre. Não, de boa, já, eu acho que eu já elucidei aqui os pontos. Eu estou pensando. Cara, eu curti o conteúdo do curso. Acho que talvez para mim seria interessante, mas eu fiquei um pouco pensativo com esse curso de estética. Acho que talvez de uma forma inicial seria um pouco mais interessante. E Mas aí eu se estou um pouco na dúvida. Então, vai lá na página ou estuda as 2 páginas, está tudo lá escrito.
O curso de estética você só pode entrar até segunda-feira, porque senão você não tem mais. E tem Não, que com ver a certeza, com primeira aula, certeza. Eu entendi sobre. Isso eu entendi sobre. entendeu isso? A primeira aula ela é igual, porque ela é como você vê as coisas, como é que você vê filme. Esse método é muito interessante, porque ele também atua como engenharia reversa. O que quer dizer? Você viu um filme agora, desse brasileiro, do Oscar, Train Dream. Porra, que lindo. Vai ganhar o Oscar. Ganhou o Oscar. Por que essa fotografia é tão considerada? Por que todo mundo gosta dessa cinematografia? Você Sim. vai entender, você vai usar essa ferramenta para fazer o que se chama engenharia reversa. Você vai desmontar o filme e entender o que está ali, como é que esse cara usou isso. Eu conheço o Adolfo, eu falei com ele ontem, não conheço nem pessoalmente, porque ele vive na Europa, mas ele está aqui, porque vai estar na academia, já ganhou o prêmio aqui, Citizen Choice. Nós somos fraternais, somos amigos de conversar por telefone. Eu até escrevi um artigo, um post sobre ele e tal, a importância do filme. Mas eu bato o olho, eu sei como é que ele fez o filme. Entendeu? É, Entendeu? Se você tem esse treinamento, é importante, porque você sabe dos elementos, o que ele fez, tem uma série de coisas. Isso é importantíssimo. Então, essas aulas, eu dou essa aula em qualquer curso meu, qualquer palestra, sou chamado, eu dou essa aula, porque serve para todo mundo. Eu dou essa aula para diretor, para produtor, entende? Para fotógrafo, tem uma menina que é editora, entrou agora, ela viu a primeira aula, ficou maravilhada, entrou. Entende? Então, fica à vontade. Aí tem o Duncan. Não sei se está ouvindo, se está participando. Opa, tá me escutando? Estou. Que É, nome bacana, que nome é esse? eu vou explicar. Na verdade, meu nome é Lucas. Inclusive, eu mudei no Teams, só que eu acho que não atualizou pro senhor, por isso que tá Não assim. atualiza, não atualiza. Até peço desculpas se minha câmera não tá ligada. Mas eu vou aproveitar aqui o espaço. Eu posso fazer uma pergunta pro senhor em relação ao curso? Não tem senhor nenhum aqui. Esse que eu não tenho, eu não sei o que você está falando. Aqui é você. Tudo bem. É, eu gostaria de saber, inclusive, desculpa se você já respondeu sobre isso, mas sobre em relação aos alunos que vão fazer apenas o módulo teórico, porque eu não sou do Rio, eu sou de Fortaleza e eu não vou ter, infelizmente, não vou ter condições de fazer a parte prática. Sim. O que tem? Você vai trabalhar só comigo. Você vai só pegar minha aula. Ah, certo. Não, Entendeu? tipo, entendi. A parte teórica é só online, é comigo. Inclusive, eu estou mais longe do que você do set de filmar, que eu estou em Los Angeles. Entende? Então, não, fica tranquilo. Entende? É um aperfeiçoamento profissional importante. Aí a parte prática, entende? Você pode até mais tarde, quando você tem você pode isso. Os nossos cursos são modulares. Você pode chegar e falar com o atendimento, falar, ó, eu vou fazer a curso teórico. Se eu quiser fazer a parte prática depois, eu posso fazer? Pode, a gente faz, entendeu? Tem gente que vem de fora, vem do Rio Grande do Sul, Bahia. Teve um cara que veio de Portugal, passou 3 meses aqui, fez um curso de direção de fotografia, fez o curta dele. Entendeu? Tem gente que vem de fora para fazer esse curso. De Fortaleza mesmo veio uma menina muito, muito bacana. Até esqueço o nome dela, mas era de Fortaleza. Veio aqui, fotografou. Não, acho que foi de direção que ela fez. Desculpe, não foi fotografia. Mas fica à vontade, o Lucas, viu? Prazer. Obrigado. Ah, inclusive, vai falar. Não, eu só ia comentar que eu sou recém-formado em cinema na Unifor e eu tive aula com o Valdo Siqueira. Não sei se você conhece, eu já ouvi falar dele. Não, assim não conheço. Mas você se graduou? Eu me graduei. Tá. Isso é outra coisa que eu falei aqui, mas você vê no nosso site que é muito interessante. Se você quiser seguir essa carreira,
como você graduou, agora nós temos 2 programas que são muito fortes e são acadêmicos. Acadêmicos porque você vai receber um certificado, uma licenciatura de pós-graduação. Nós temos 2 tipos de programa. Esses aqui são cursos livres. São cursos livres, mas são cursos modulados no sistema de fazer um filme. É a nossa metodologia. O segundo módulo é o profissionalizante. Nós temos profissionalizante em cinematografia, em direção, em pós-produção, em som, em roteiro. Aí agora nós temos 2 programas de pós-graduação, que são programas de 360 horas. É um programa que você faz num ano, mas você recebe um certificado. E nós fazemos isso junto com uma universidade do Rio de Janeiro, chamada Unifaixa. É a Universidade Hélio Alonso, que tem uma parceria conosco. Então, é muito interessante. Depois você olha lá no site, mas fica à vontade, viu, Lucas? Qualquer coisa, você fala com o atendimento, com a Luana, e faz as perguntas pontuais, e a gente tenta te ajudar na forma possível, tá? Então, é isso, minha gente. Se não tem mais outra pergunta, eu vou dar uma boa noite para vocês. Tá? Espero que a gente se encontre lá no curso, ou em outra hora também. Beleza? Ô, mestre, obrigado, hein? Obrigadão aí pela atenção, hein? Pela presença e pelo interesse. Obrigadão.